Nizam, como nasceu a N Ideias? Eu juro por Deus que a N10 nasceu um dia que eu estava no Sírio-Libanês, fazendo um check-up, e eu estava ali dentro daquele tomógrafo, sabe assim, aquele lugar que é claustrofóbico, você fica pensando na sua vida. E eu, como um bom hipocondríaco, falei para mim mesmo assim, olha, hoje esse exame vai dar certo, mas vai ter algum dia, eu espero que seja longe, que esse exame não vai dar certo. E até lá eu quero fazer um negócio inspirador. Agora que eu vendi todo o ABC, eu quero fazer uma coisa que eu acorde de manhã empolgado, que me inspire, que me motive, entendeu? E que além de me dar lucro líquido, me dê orgulho líquido. Entendi. E o que é a N Ideias? Quando eu comecei a N10, eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo. Eu acho que toda vez que você inova, você não sabe direito o que você está fazendo, tá? O que eu tinha era a intuição de que o modelo agência, tá, que foi super bem sucedido, tá, foi se desgastando com o mundo de hoje, sabe? Ele ficou pesado para o mundo de hoje, ele ficou datado, mundialmente falando, não é só no Brasil, tá? Porque, na realidade, os grandes publicitários do passado, eles eram consultores, tá? Eles não eram só compradores de mídia, né? Entendeu? Eles eram grandes consultores. O Júlio Ribeiro apresentava as campanhas para os donos da Brastemp. Eu apresentava a campanha e discutia negócio com o Conselho da Antártica. Tá? E ao longo do tempo as agências foram perdendo essa interlocução. Então eu disse, não, olha, o valor não está nem em agenciar, nem em comprar mídia, tá? O valor está no negócio. Antes a publicidade era a alma do negócio. Hoje a estratégia é a alma do negócio. E a N10 é focar na estratégia. Então a N Ideias é uma agência ou não é uma agência? Olha, a N10 não é uma agência como o celular não é um telefone, tá? O telefone fazia uma coisa, né? Que é fazer ligação. O celular, o smartphone faz N coisas. E é por isso que a N10 se chama N10. Tá? Porque a estratégia, ela pode ser tudo. A estratégia pode ser uma estratégia de PR, só uma estratégia de PR. A estratégia pode ser uma estratégia só de endomarketing. A estratégia pode ser uma estratégia de focar em design ou embalagem. As vinícolas, globalmente, o que é que elas fizeram? Elas construíram sedes maravilhosas através de arquitetura e com isso elas ganharam visibilidade. Então a estratégia, ela pode ser qualquer coisa, até publicidade, tá? Então para mim é isso. Estratégia são N possibilidades e é isso que a N10 faz. Mas defina melhor o que é estratégia. Vamos pegar um exemplo da Apple. A Apple, ela já nasceu diferente no nome. Pensa bem hoje em dia, se você, antes de existir a Apple, você chega para uma pessoa e fala assim, olha, eu vou chamar a sua empresa de maçã. Eu acho que essa pessoa teria um pouco de dificuldade de assimilar isso, tá? Então ela é, por definição, não é a publicidade só que fala think different. Por definição ela já nasceu diferente. Como um contraponto à falta de graça da Microsoft do passado, né? Entendeu? Então a Apple, ela é diferente no nome, ela é diferente na marca, ela foi completamente disruptiva no design, tá? Ela é disruptiva na sede dela, que acabou de ser feita maravilhosa, né? Entendeu? Então ela é um conjunto de decisões estratégicas, inclusive a publicidade, cujo tema é Think Different, né? Então é Think Different como o nome, como a marca, como a embalagem, como o design, como a sede, como as lojas que são completamente Apple, como os vendedores dentro da loja. Então a estratégia, ela é um novelo de decisões que fazem uma empresa, uma marca ser única. É isso que é estratégia. Ou seja, são N coisas entrelaçadas que fazem uma coisa ser diferente. Porque eu sempre digo,
O importante não é você ser melhor na sua indústria, porque melhor você vai acabar no mar vermelho, né? É você ser diferente. A Zara não é melhor, ela é diferente, ela é uma proposta diferente. Então, estratégia é o que lhe diferencia. Estratégia é um conjunto de comportamentos que geram uma diferenciação. Querer fazer tudo não é estratégia. Estratégia é dizer assim, eu sou isto, né? E isso tem princípios. Eu sempre digo que uma empresa tem que ter postura editorial. Ela tem que significar coisas. Todas as grandes empresas do mundo, você consegue escrever claramente a estratégia dela. Então, estratégia é isso. A N-Ideias compra a mídia? Não. Nós trabalhamos com as agências dos clientes. Nós não somos agência, mas trabalhamos com as agências dos clientes, com os fornecedores dos clientes. E quando o cliente não tem um fornecedor numa coisa específica, nós recomendamos a ele buscar o melhor do mercado, como pegar uma Tati para a área de design, sabe? Como chamar a Dream Factory do Rodolfo Medina para fazer uma aditivação de um cliente nosso no Rock in Rio, como chamar a todos do Iron Neto para colocar eventos de um determinado cliente num outro patamar. Então nós trabalhamos com os fornecedores, nós somos uma empresa exponencial. Ou seja, nós somos uma pequena, grande estrutura, tá certo? Porque esses profissionais, eles estão no mercado, tá? Pessoas que acabaram saindo da indústria porque queriam trabalhar com qualidade de vida, ou queriam atrás de projetos mais inspiradores que tivessem propósito. Então, nós montamos equipes, tá? Como o meu médico Roberto Calil, e isso eu copiei dele, tá? Nós montamos equipe específica para um determinado cliente, como se fosse um crew de um filme, né? Você vai lá no mercado e junta especificamente para aquilo, ou como uma equipe médica, como o Calil monta com os maiores especialistas. Entendi. Então, é isso que nos diferencia de uma agência. Nós não somos agência, mas trabalhamos com ela e é fundamental que os clientes tenham suas agências. Então você redesenhou a cadeia de valor? Sim. Tudo que eu estou lhe falando só é possível porque nós redesenhamos a cadeia de valor. Veja bem, uma empresa, uma agência, como é no mundo inteiro, que tem 300, 400 mil pessoas, fica difícil elas terem coragem, elas terem postura editorial, elas terem a postura de poder dizer não. Tá? Quem tem custo tem medo. Tá? Nós somos uma empresa exponencial, como eu já disse aqui. Então, nós não temos custo. Tá? A N-Ideias, diretamente comigo, trabalham pouquíssimas pessoas. Ninguém trabalha para mim. As pessoas trabalham comigo. Eu vou no mercado e pego os caras mais craques do mercado e montamos a equipe de acordo com a necessidade ou com o que vai ser estratégico para um determinado cliente. E você costuma dizer que a N-Ideias é uma fazedoria, né? O que é uma fazedoria? Uma fazedoria é o seguinte, não adianta você dizer para um... É a mesma coisa de você dizer para um sujeito, olha, eu vou te dar um regime, e você dá na mão dele. Não, é melhor que você acompanhe aquilo. Então eu não quero virar para um cliente e dar para ele um PowerPoint. Nós somos hands-on. Tá? Nós desenvolvemos a estratégia com passos muito claros. Primeiro, nós falamos com a alta direção, porque estratégia, ela não pode ficar só no marketing. Ela tem que vir, é um movimento de empresa. Né? Então eu falo com todos os stakeholders. Às vezes eu levo 3 meses falando para entender um problema. Depois eu vou nas pesquisas do consumidor. Tá? E aí quando eu entendo o problema, nós montamos com ele uma estratégia que considera a necessidade do cliente, a demanda dos consumidores ou do mercado dele e a cultura da empresa. Porque a cultura da empresa ela é um peso muito importante. Né? A estratégia ela não pode estar na cabeça do Nizam, ela tem que dar fit com a alma da empresa. E é isso que a gente faz, hands-on, o tempo todo. Você vai, você estuda, você desenha a estratégia com ele
e depois você fica o tempo todo na execução. Porque a ideia não é nada se ela não tiver excelência de execução. E isso tem dado certo? Como é que os clientes estão vendo essa proposta? O nosso NPS é altíssimo. Tanto o NPS com os clientes e NPS dos colaboradores. Né? Porque não é o dinheiro que traz felicidade, é a felicidade que traz dinheiro. É gente motivada, feliz, que acorda legal para vir trabalhar com a gente. Isso é muito importante. Tá? Agora, veja bem, o nosso nível de assertividade é muito grande, mas, como qualquer pessoa ou empresa, a gente erra. E aí é a frase do Juscelino, com erro não tem compromisso. Tá? A gente erra rápido, a gente corrige na hora, tá? E tem a humildade. Algumas das melhores ideias vêm dos clientes. Tá? Houve um determinado momento, no nosso planejamento estratégico com a Suzano, que nós estávamos indo para um caminho errado. Nossa cliente falou, não, pule isso. Nós fizemos imediatamente. O conceito do Itaú BBA foi uma ideia do Cândido Bracha. Quando for o dia da sua vida, procure o Itaú BBA. O conceito da JHSF, do Village novo, veio do CEO da JHSF, quando ele disse, o Village é igual, só que é diferente. Isso é genial. Então, eu sempre digo que eu tenho algumas das melhores orelhas do mercado de marketing, porque ouvir se comunicar também é ouvir. O que é NPS? NPS é o Net Promotion Score, ou seja, é quando um cliente gosta de você e recomenda você. Tá? Então, eu tenho alguns depoimentos que estão dentro da apresentação da N10, que são fantásticos. Tá? Tem um cliente que diz assim, a minha empresa existe antes da N10 e depois da N10. Tá? Então, eu digo sem medo. Um dos anúncios da campanha da N10 diz assim, se você quer saber sobre a N10, pergunte aos nossos clientes. E como é que é escolher como se comunicar com tantas opções hoje no mercado? É por isso que você precisa de uma estratégia. A estratégia é um Waze. Qual é o melhor caminho, mas qual é o seu caminho? Tá? Por quê? Antigamente, no mundo em que eu nasci, e no mundo lá atrás, quando a publicidade nasceu, o mundo era binário em tudo. Ele era binário em sexualidade, ele era binário em política, sabe? Era preto, branco, certo, errado, direita, esquerda. E aí era muito mais fácil, porque você dava um tiro de canhão anunciando em televisão, jornal, rádio. Tá? Só que hoje, por exemplo, tem uma marca chinesa que está entrando no Brasil e ao invés dos grandes influenciadores, ela está pegando os pequenos influenciadores. Aquele cara que tem 10 mil seguidores, 5 mil seguidores, mas ele tem uma força de engajamento brutal naquela ponta. Então, o cliente hoje, ele fica como se estivesse diante daquele buffet de churrascaria, sabe? Que tem 30 possibilidades. Tá? E a estratégia é você ajudar ele a como escolher no meio de tanta coisa. Então, isso daí é fundamental. No mundo passado, a publicidade fazia isso. Né? Olha, é isso aqui. Porque só tem isso aqui. Mas hoje tem tudo. Inclusive, tem uma frase que se fala assim, vamos pensar fora da caixa. Em determinados momentos, pensar fora da caixa é pensar dentro da caixa. E com tantas mudanças assim, você ainda se considera um publicitário hoje? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, e eu acho que isso é uma mensagem para a indústria. Eu acho que todos nós devemos ser um ex-publicitário, né? Como a companhia telefônica não é mais uma companhia telefônica. Nós somos a indústria da criatividade. Não é possível que a indústria da criatividade seja tradicional. Tá? Então, hoje, a N10, se for necessário fazer uma estratégia de PR, nós desenhamos uma estratégia de PR e trabalhamos com uma empresa de PR. Se for necessário fazer uma estratégia de eventos, nós desenhamos uma estratégia de eventos, como já fizemos várias vezes para o nosso cliente,
e trabalhamos com uma empresa de eventos. Então, nós não somos especialistas, nós somos generalistas que vamos buscar especialistas. Então, eu digo ao mercado, sabe, está na hora da gente se posicionar, como eu já falei aqui, daquilo que era um telefone, que depois virou um celular e que depois virou um smartphone que faz N coisas. E para finalizar, qual é o propósito da N-Ideias? O nosso propósito é cuidar de clientes como se fossem causas. E por isso eu tenho o luxo nesse momento da minha vida de que eu só quero como cliente, e eu acho isso um luxo eu poder ter isso a essa altura do campeonato, clientes que são inspiradores, clientes que têm significado para o Brasil. Tá? Então, eu não quero atender um cliente como eu já tive que atender lá atrás, quando eu não tinha escolha, sabe? Que é uma coisa que não está alinhado com as coisas que eu penso. Então, os meus clientes, eu digo o seguinte, eu cuido de clientes como se fossem causas e cuido de causas como se fossem clientes. Tá? Então, a gente cuida dos clientes com uma paixão, porque a gente acha que aqueles clientes contribuem com o Brasil. E isso te dá entusiasmo, né? O que é entusiasmo? Entusiasmo vem do grego, é Deus dentro de si. É quando você está motivado por uma força maior. E cuidamos pro bono de causas, tá? Porque isso faz também que a empresa tenha uma postura cidadã no Brasil. Isso é fundamental. Então, nosso princípio, qualquer pessoa que trabalha com a N10 sabe, claramente, cuidar de clientes como se fossem causas e cuidar de causas como se fossem clientes. E nesse novo modelo, como é que você cobra seus clientes? Veja bem, nosso estoque é tempo. Nosso estoque é tempo. Tá? E é estoque para você, tempo para você se dedicar ao problema, se dedicar à execução. Por exemplo, um dos nossos clientes, eu fiz palestras para ele, eu montei um programa de relacionamento para ele, em que eu fiz 10 palestras pelo Brasil. Isso envolve tempo. Eu acabei de voltar de Davos, tá? Onde eu fui com um cliente para fazer uma estratégia de networking internacional para ele. Você só consegue fazer isso se você tem tempo. Eu montei um trabalho de endomarketing inacreditável. Eu chamei as maiores personalidades do Brasil para falarem sobre propósito numa festa de final de ano. Você não consegue fazer isso se você não tiver tempo. Temos um fee de qualidade para trabalhar com qualidade, com disponibilidade total para meu cliente e com qualidade de vida, tanto para mim quanto para as pessoas que trabalham comigo. Obrigado, Nizam. Acho que ficou claro o que você está fazendo e o que a N-Ideias está fazendo. Muito obrigado, porque toda vez que você faz uma coisa nova, ela é difícil de explicar. Tem uma frase do Mandico que é maravilhosa. O Mandico foi um dos pioneiros da internet e eu trabalhei lá no início da internet com ele. E ele falava assim, se você está entendendo é porque você não está prestando atenção, sabe? Então é difícil explicar uma coisa nova. Foi difícil explicar até para mim. Então, uma das coisas que nós estamos fazendo com esse trabalho de entendimento da N10 é fazer com que as pessoas entendam nossa proposta de valor.